Stanley Kubrick sempre foi reconhecido por sua obsessão por detalhes, e o filme O Iluminado talvez seja o exemplo mais extremo dessa característica. Quando recebeu o manuscrito de Stephen King, ele imediatamente mergulhou no material, chamando-o de uma leitura compulsiva com um enredo, ideias e estrutura muito mais imaginativos do que qualquer coisa que ele já tenha lido no gênero. Ainda antes da publicação do livro, o Kubrick começou a preencher as imagens do manuscrito com anotações, ideias visuais, comentários sobre os personagens e sugestões narrativas. A pré-produção se estendeu por 2 anos, incluindo o desenvolvimento do roteiro em parceria com a romancista Diane Johnson, até que ele alcançasse o nível que o Kubrick considerava satisfatório. Quando as filmagens começaram, o Kubrick exigia múltiplas tomadas de praticamente todas as cenas. Não era incomum chegar a 30, 40 ou até mais repetições. Esse rigor desgastava emocional e fisicamente o elenco e a equipe. O que devia ser uma filmagem de 6 meses acabou se transformando em quase 1 ano, prolongado por uma série de contratempos, mas principalmente pela obsessão do Kubrick com cada detalhe. No filme, cada quadro foi milimetricamente planejado, corrigido e refeito até que atingisse o padrão do diretor. E é justamente por isso que a cena do Homem-Urso sempre me deixou um tanto quanto perplexo, justamente por acontecer de forma tão aleatória. Pra quem não lembra, a Wendy tá num estado de choque, correndo pelos corredores do hotel, até que de repente ela dá de cara com um homem fantasiado de urso, numa posição bastante sugestiva com outro homem. Isso nunca é explicado ou aprofundado, e eu sempre achei isso bizarro vindo de um diretor que se dedica a controlar cada mínimo detalhe do que aparece em cena. Foi então que, pesquisando, eu achei uma interpretação vinda de um crítico e especialista em cinema chamado Rob Egger, que definitivamente mudou todo o sentido do filme pra mim. E é sobre essa interpretação que a gente vai falar hoje. Vale dizer que a conotação da cena e da interpretação podem dar gatilhos pra quem sofre ou sofreu algum tipo de abuso. Então, se esses temas geram sensações ruins em vocês, fiquem à vontade pra ver outros vídeos do canal. Se esse não for o caso, vamos lá. O caminho dessa interpretação começa por um detalhe que o Kubrick repete o tempo todo: ursos. Ursinhos de pelúcia, almofadas com ursos, quadros com ursos, todos sempre perto do Danny. Sempre que o garoto aparece frágil ou exposto emocionalmente, um urso tá próximo. Na cena com a psiquiatra, por exemplo, ele tá deitado em um travesseiro com o rosto de um urso enorme. Acima da cama do menino tem um quadro com 2 ursos observando seu sono. Em outras cenas, os brinquedos do Danny reforçam essa repetição. No livro de Stephen King, a cena do corredor é realizada por um homem numa fantasia de cachorro, mas aqui, em vez de um cachorro, vai surgir esse urso. E essa mudança não vai ser aleatória. Ela transforma a figura que no livro era apenas uma excentricidade num símbolo direto relacionado à criança. Se os ursos estão colados à imagem do Danny o filme inteiro, quando a gente vê um urso sendo sexualizado no corredor, o efeito natural é ligar essas interações. O urso deixa de representar a inocência e se torna um sinal de algo que o Danny tenta reprimir. Existe uma série de detalhes que o Kubrick espalha pela narrativa que colaboram com isso. E uma das mais evidentes aparece logo na primeira cena do Jack. Ele tá lendo uma edição real da Playgirl, especificamente de janeiro de 1978. É curioso ele estar com essa revista em mãos, já que ela era redirecionada principalmente ao público feminino, e esse detalhe só começa a fazer algum sentido quando a gente analisa com mais calma uma das manchetes da capa: incesto. Por que os pais dormem com seus filhos? Mais uma vez, é difícil acreditar que essa escolha tenha sido feita ao acaso, ainda mais vindo de um diretor notoriamente obcecado por cada detalhe. Há também o comportamento da Wendy, que constantemente parece negar ou minimizar situações claramente alarmantes envolvendo o filho. Ela vive racionalizando tudo, tentando convencer a si mesma de que nada tá fora do normal. Mas quando o Danny conversa com a psiquiatra, por exemplo, a Wendy rapidamente intervém e tenta simplificar as angústias do menino, como se ela quisesse evitar qualquer interpretação mais profunda do que tá acontecendo. Mas na cena do corredor, não tem como desviar o olhar. Outro ponto vai estar na forma calculada como que o Kubrick compõe imagens paralelas. O enquadramento da cena do Homem-Urso no corredor se assemelha ao enquadramento do Danny escovando os dentes. Figuras dobradas sobre si, vistas de lado, dentro de uma moldura. O filme cria associações visuais que induzem o espectador a ligar uma situação à outra. Nessa cena, é como se o hotel revelasse o que a família tenta esconder. O hotel inteiro reforça essa construção. O Overlook funciona como um labirinto da memória. Corredores que levam a lugares proibidos, espelhos que duplicam identidades, portas que escondem segredos. Não tem nada que é somente físico. Tudo vai refletir de certa
certa forma, a psique dos personagens. Dentro dessa lógica, o Homem-Urso se torna o ápice do terror psicológico. É o trauma tomando forma e finalmente se impondo diante da Wendy. Há também paralelos com outras obras do Kubrick, especialmente na forma como ele aborda temas ligados à moralidade familiar. Tudo aponta para um subtexto sobre uma estrutura doméstica fraturada, sustentada pela negação e pela repressão. Não por acaso o Jack é mostrado como alguém cada vez mais isolado da esposa e do filho, sem afeto ou qualquer vínculo. Detalhes como a ausência de uma aliança, o desprezo constante pela Wendy e a obsessão dele em trabalhar em paz reforçam o desmoronamento emocional que antecede a sua queda. Essa dinâmica vai ecoar com o que o Kubrick já tinha explorado em Lolita, o homem que deveria proteger a família, mas que acaba corroendo por dentro. Uma autoridade masculina ressentida, incapaz de lidar com seus fracassos, que transforma o lar num espaço de terror. Em ambos os casos, a família não é mais um refúgio, e sim a origem do trauma. Naturalmente, essa interpretação não é consenso. Muitos espectadores veem a cena do Homem-Urso como apenas mais um elemento surreal de terror, outros preferem encarar o filme dentro do viés sobrenatural sugerido pelo livro, e tá tudo bem. Mas pro Rob Egger, e sendo bem sincero pra mim também, a sequência que muitos classificam apenas como bizarra é na verdade a chave pra entender de fato o Iluminado. O verdadeiro terror não tá nas assombrações do hotel, mas na violência que uma família pode carregar dentro de casa. E isso é definitivamente muito mais assustador do que qualquer fantasma. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu fiz porque eu tava cansado de fazer vídeo de JoJo, pra ser sincero. E se você gostou, por favor, compartilha, deixa o seu like, comenta e, se possível, faz um pix pra ajudar a gente. No mais é isso, um forte abraço e até a próxima.